Boa tarde. Interrompi minhas tarefas aí porque eu recebi aí uns WhatsApp aí de pessoas aí de fora do estado, né, de outros lugares, e às vezes eu fico meio que assombrado assim, sabe, com as perguntas que as pessoas fazem a respeito de algumas coisas. E aí teve um caso aqui agora, à tarde, aqui, que me deixou bastante preocupado, que foi em relação à pressão ali do supressor, sabe? Ele disse que tinha tentado fazer a bomba no sistema lá, que ele não foi bem claro, e eu não entendi direito o que ele quis falar, mas seria mais ou menos o método tradicional, aquele de fazer uma limpeza na bomba, que não sei o que, de botar óleo, mas ele estava falando do sistema do método tradicional antigo. Eu fui descobrir depois, porque eu comecei a indagar para tentar saber que método que ele estava usando. Era o sistema tradicional, aquele antigo, que funcionava, a bomba funcionava, só que não tinha durabilidade. Algumas bombas funcionavam aí por bastante tempo, outras não duravam quase nada, né? Aquela maneira de botar o óleo e fechar a tampa com óleo ali, como era antigamente, né? Então, eu queria frisar mais uma vez o seguinte, que os meus vídeos aí, eu fiz várias loucuras aí durante esse 1 ano e pouco aí trabalhando nessa bomba. Eu fiz de tudo para tentar solucionar essa bomba. Então eu botei esfera no pistão, eu cortei mola, eu cortei pistão, eu enjambrei, eu fiz um monte de modificação na esperança de botar essa bomba a funcionar, né? Mas o meu objetivo sempre, digamos, o principal objetivo para mim nisso tudo, sempre foi buscar a perfeição, né? Aquele ponto final ali, onde todo mundo chegasse num patamar ali, que todo mundo conseguisse fazer a bomba sem grandes mistérios e botar a bomba a funcionar, né? Mas aí essa pessoa aí começou a dizer, a falar da pressão do supressor, tá? E eu queria dizer para vocês o seguinte, que tem muita gente aí com um conceito errado de pressão dessa bomba, e talvez até eu mesmo tenha me expressado mal desde o começo, lá quando eu falo em pressão da bomba, 22 milímetros, 19, 18, seja lá o número que for, né? Mas veja bem, pessoal, na realidade a gente não sabe a pressão dessa bomba, a gente não sabe. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês bem prático. Quando a gente vai calibrar o nosso pneu do nosso carro, né, a gente chega lá no posto de gasolina e tem lá, né, o calibrador, né, aquilo lá nada mais é que um manômetro digital que a gente digita lá, digamos, 30 libras lá, né, o que a gente costuma geralmente colocar aí nos pneus, né, digamos aí, botou 30 libras lá e coloca, vai lá, pega a mangueira e coloca no bico de ar do pneu, né. E aí a gente olha lá para aquele manômetro, e aí quando começa a encher, estava lá em 26, aí começa a subir, 27, 29, 30, quando já aí daqui a pouco 30 chegou lá e apitou lá, apita 3, 4 vezes lá, a gente sabe que chegou naquela pressão, tá? Então veja bem, ali a gente teve uma ascendência na pressão, né? Ela começou mais baixa e foi subindo gradativamente até atingir aqueles 30 lá, aquelas 30 libras que a gente previamente estipulou lá no manômetro, né? Mas a pressão dessa bomba, quando a gente fala da pressão dessa bomba, na realidade a gente não está medindo a pressão da bomba, na realidade a gente está medindo a altura do diafragma ali, sabe? A gente coloca o paquímetro ali e o que mede a altura do diafragma, né, é essa ponta aqui, né? E aí a gente vai fazer a leitura aqui depois para ver quantos milímetros estava lá para o fundo, aquela coisa toda. Então, na realidade, a gente está fazendo a leitura da altura do diafragma dessa bomba, mas não da pressão da bomba. A gente não sabe. Ninguém sabe dizer, na realidade, o quanto foi de pressão aqui. Por exemplo, eu quando botei o ar na bomba, eu não sei quanto que foi de pressão, só se eu tivesse um manômetro na minha linha de ar comprimido para medir ali no manômetro ali, para ver o que foi entrou de pressão nessa bomba. Então, na realidade, a gente mede a altura do diafragma, tá?
E eu estou dizendo isso porque aí uma pessoa lá chegou e disse assim, pois é, eu deixei lá com 19, né, mas é pouco, né, o ideal é 22. Aí eu fiquei pensando, puxa, mas é pouco? O que ele quis dizer com isso? Claro, se a gente fosse medir realmente pressão e colocar através do manômetro, o 19 seria pouco. Se a gente tem que colocar 22, né, até a altura dos 22 milímetros ali, aí 19 ainda faltaria para chegar a 22, quer dizer, estaria pouco. Mas é diferente no nosso caso, qualquer medida a mais, digamos assim, ó, a menos que 20, né? Digamos assim, ó, menos de 22, o 21, o 20, 19, o 18, é menos que 22, mas nós estamos colocando mais pressão na bomba, porque na realidade o diafragma está subindo mais. E quanto ele mais sobe é porque entrou mais pressão dentro da bomba. Então quando está 19, o correto não é dizer assim, é pouco ainda, né, para 22. Não, não é, pelo contrário, tem que tirar a pressão. Vocês estão entendendo, compreendendo a situação? A gente tem que tirar a pressão. O 19 já é mais pressão do que os 22. Porque na realidade o que a gente está medindo é só a altura do diafragma, né? E a gente sabe que quando a bomba está completamente pifada, ela atinge aqui os 27 milímetros, né? A vareta vai até o fundo e a gente faz a medição aqui da 27 milímetros. Então o que a gente faz? A gente tem que levantar a altura daquele diafragma automaticamente, que é para dar pressão na bomba, né? E aí essa altura vai aumentando aqui o paquímetro, né? O paquímetro vai subindo, mas a gente tem que ter essa noção de que 19, 20 milímetros aqui no paquímetro é mais pressão do que os 22 na medida do paquímetro que a gente está botando na bomba. E isso é importante, a gente não pode esquecer disso, tá? Porque a gente está medindo, volto de novo a repetir, a gente está medindo é só a altura do diafragma, né? Esse supressor do óleo aqui, ele tem uma mola aqui em cima e o diafragma fica lá embaixo. Então, quando se dá pressão na bomba, aquela borracha faz pressão contra aquela mola e sobe aquele diafragma, né? E é essa medida só que a gente tem da bomba é essa, mas realmente não é nada a ver com pressão, não é 22 milímetros de pressão, como eu costumo falar e muita gente fala desde o começo aí, tá, gente? Então, esse é um ponto importante. Então, qualquer número abaixo de 22, vocês estão colocando mais pressão, tá? E aí tem que tirar a pressão, tá? Aí está sendo uma pressão excessiva. Porque a gente já sabe, né? É que tem gente que não viu aquele teste ali, com essa primeira bomba aqui que eu fiz, injetando o óleo com a seringa. No primeiro teste eu deixei ela com 19 milímetros, não tinha nem noção disso aí, né? E aí quando a gente foi ver com a caloria da bomba no motor, esquentando o motor, a pressão interna da bomba ali empurrou mais o diafragma para cima e deu aquelas loucuras na pressão da gasolina lá que vocês viram no vídeo. Só que tem muita gente que parece que não assistiu o vídeo. Tem gente que diz que é inscrito no canal, que acompanha os vídeos, mas aí quando vão falar de coisas que já passou lá, de assuntos que já passaram, que eu sinceramente eu não esqueço de nada, sabe? Eu ainda me lembro das medidas das molas cortadas, da medida dos pistões, da esfera no pistão, daquele pino lá esmerilhado para fazer o sistema mecânico. Isso aí eu não consigo esquecer. Mas para mim hoje, que estou fazendo assim uma espécie de evolução no caminho da perfeição, né, de chegar num patamar assim que seja o limite dessa bomba, aí aqueles negócios lá para mim já ficou para trás, aquilo lá para mim não me interessa. Então aí o cara me pergunta sobre mola, se tem que mudar a mola, se tem que tirar a mola sifonada, né? Se nos últimos vídeos aí eu já mostrei que não precisa fazer mais nada disso. O que ficou bem mais fácil, facilitou mais para todo mundo, inclusive, porque agora é só tirar a tampa da bomba, fazer uma limpeza e botar o óleo, faz o furo ali, faz o macho, né? Abre a rosca, bota uma válvula, dá o ar e está pronta a bomba. 1 hora e pouco aí de serviço dá para fazer isso tranquilamente, tá? Então, é isso. Aí
Era isso que eu queria dizer, o pessoal tem que acompanhar mais os vídeos, tá? E os últimos, não adianta vir falar de vídeo lá de anterior, para mim querer solucionar, porque aí fica difícil dar uma resposta, né? A pessoa tem que acompanhar o canal e ver essa evolução, né? Que foi indo, melhorando, aí o sistema mecânico aquele funcionou, mas aí, né, descobrimos a outra maneira de botar o óleo, e aí depois ali essa outra maneira de botar o óleo nos levou àquela válvula, né, aquela graxeira, e aí a gente praticamente foi chegando num outro patamar que aqueles outros sistemas ficaram tudo para trás, né? Eu não aconselharia ninguém agora a fazer como era vídeos aí de 6 meses, 1 ano atrás aí, né? Restauração de bomba, eu não aconselho, porque vamos fazer esse último agora que é o que está certo e é o que está dando resultado melhor no caso, né? Então é isso, pessoal, era só esse lembrete importante que eu queria falar, tá? Geralmente eu não faço roteiro para falar em vídeo, eu simplesmente ligo a câmera e saio falando, sabe como é que é, né? Eu sou gaúcho, se deixar por mim eu fico falando aqui o dia todo, tá? Mas os vídeos têm uma duração e eu não quero me prolongar muito nesse aí. Mas eu achei importante esse detalhe aí da pressão e de comunicar para vocês, né? Para vocês terem essa noção aí de que a gente não consegue medir a pressão da bomba, tá? O que a gente tem é um parâmetro da altura do diafragma na bomba, tá? Agora, o que realmente entra de pressão na bomba, eu não sei e eu tenho certeza que ninguém saberia dizer nada a respeito disso aí. Tá, pessoal? Então, é isso aí, as graxeiras novas eu já mostrei, né? Eu sempre falo pro pessoal aí, ó, aquele vídeo, eu gravei aquele vídeo lá naquele espanhol muito charlatão lá, muito sem vergonha, né? Aquele meu espanhol lá, horrível, né? Mas eu gravei lá pros irmãos, lá pros argentinos, lá pro Mercosul, tudo, e aquele ali é um vídeo que serve até para nós brasileiros aqui, porque aquele vídeo, apesar da língua, digamos, estrangeira ali, o passo a passo ali do que tem que fazer na bomba, os procedimentos, o furo, a graxeira, aquela coisa toda, ali está muito bem explicado, então qualquer pessoa ali pode se basear naquele vídeo ali, do espanhol, aquele que ainda resta alguma dúvida, né? Só que aquela graxeira que eu usei, aquela comprida, eu não vou usar mais, né? A graxeira agora que eu estou usando, que vocês viram aí nos 2 últimos testes, é aquela curtinha, pequenininha, né? Que tem 14 milímetros de comprimento, aquela de inox, e eu estou satisfeitíssimo com aquela graxeira ali, tá? Então é isso, pessoal, obrigado por tudo mais uma vez, obrigado pelas elogios, pelas palavras de carinho aí que eu recebo, tá? E um forte abraço para todo mundo. Até logo.